Salam aleikum, boa tarde, boa noite, bom dia. Sei que vocês vão estar vendo esse vídeo. Vamos aqui gravar mais um vídeo, né? Nós vamos terminar aquele estudo de 4 partes com a seguinte pergunta: Jesus é Deus? A última de uma série de 4 partes discutindo a evidência bíblica de que Jesus não é Deus. A Bíblia diz 2 vezes que Jesus foi acusado de ser Deus, mas que ele negou. De acordo com a Bíblia, em apenas 2 situações, os judeus se opuseram a Jesus com base nele pretender ser Deus ou igual a Deus. Se Jesus, que Deus o exalte, tivesse clamado ser Deus, ele provavelmente teria enfrentado oposições com mais frequência. Porque dessas 2 situações, quando acusado em um caso de fazer de Deus e em outro de se fazer igual a Deus, ele negou as acusações. Em resposta à acusação de ser um igual a Deus, ele disse imediatamente, João 19:30, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Imediatamente depois, eu nada posso de mim mesmo. Essa resposta à acusação de se fazer de Deus, ele apela aos judeus da seguinte maneira: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas porque declarei, sou filho de Deus? João 10, 34, 36. É improvável que essa tenha sido a resposta real de Jesus. O dicionário da Bíblia diz, se Jesus se referiu dessa forma a si mesmo é duvidoso. A Enciclopédia de Glória, sob o título Jesus Cristo, diz, é incerto se a linguagem Pai, Filho, Marcos 18, 32, Mateus 11, 25, 27, João, em algumas passagens, se refere ao próprio Jesus. Um professor da Universidade Ricomedy, Dr. Robert Allen, após pesquisar considerável em documentos antigos recém-descobertos, conclui que as passagens bíblicas onde Jesus fala sobre o Filho de Deus são adições posteriores que a igreja disse a respeito dele. Essa alegação da divindade para si próprio não teria sido consistente com todo o seu estilo de vida, da forma como podemos reconstruí-lo. Durante as primeiras 3 décadas após a morte de Jesus, o cristianismo continuou como uma seita dentro do judaísmo. As primeiras 3 décadas de existência da igreja foram dentro da sinagoga. Teria sido inimaginável eles, seguidores, terem claramente proclamado a divindade de Jesus. Supondo que Jesus disse que ele era filho de Deus, o que isso significa? Nós primeiro precisamos saber a língua de seu povo, a língua dos judeus para quem ele estava falando. Primeiro, a maioria das pessoas pensa que não existem outros versos que contradizem ou dão filiação divina a outras pessoas no Velho Testamento ou no Novo Testamento. Mas de acordo com a Bíblia, Deus teve uma quantidade razoável de filhos. Adão, Jacó é filho de Deus e primogênito. Salomão, Efraim é primogênito de Deus. Pessoas comuns eram chamadas de filhos de Deus. Todos os 4 evangelhos registram Jesus dizendo, abençoados são os pacificadores, eles serão chamados
filho de Deus. A palavra filho não pode ser aceita literalmente, porque na Bíblia Deus aparentemente trata muito de seus servos escolhidos como filho e filhos. Os hebreus acreditavam que Deus é um e não tinha nem esposa ou filhos em qualquer sentido literal. Portanto, é óbvio que a expressão filho de Deus significava meramente servo de Deus, alguém que, por causa do seu serviço fiel, era próximo e querido de Deus como um filho é para seu pai. Os cristãos que vieram de uma origem grega ou romana, posteriormente, fizeram mau uso desse termo em sua herança. Filho de Deus significa uma encarnação de um Deus ou alguém nascido de união física entre deuses e deusas. Isso pode ser visto em Atos 10, de 11 a 13, onde lemos que quando Paulo e Barnabé pregavam em uma cidade da Turquia, os pagãos clamaram que eles eram deuses encarnados. Eles chamaram Barnabás de Zeus, o deus romano, e Paulo de Hermes, outro deus romano. Além disso, no Novo Testamento, as palavras gregas traduzidas como filho são pias e paida, que significa servo ou filho no sentido de servo. Elas são traduzidas para filho em referência a Jesus e servo em referência a todos os outros em alguma tradição da Bíblia. Assim, consistente com outros versos, Jesus está falando simplesmente dizendo que ele é servo de Deus. Problemas adicionais com a Trindade. Para um cristão, Deus tinha que assumir a forma humana para compreender a tentação e o sofrimento humano. Mas o conceito não é baseado em quaisquer palavras claras de Jesus. Em contraste, Deus não precisa ser tentado e sofrer para ser capaz de compreender e perdoar os pecados dos homens, porque Ele é o Criador do homem onisciente. Isso está expresso no verso. Êxodo 3:7. Disse ainda o Eterno: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus perdoou os pecados antes do aparecimento de Jesus, e Ele continua a perdoar sem qualquer assistência. Quando um crente peca, ele pode se apresentar perante Deus em arrependimento sincero para receber o perdão. De fato, a oferta de se humilhar perante Deus e ser servo é feita a toda a humanidade. Isaías 42, 21 e 22 compara com Jonas 3, 5 a 10. Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e salvador, não além de mim. Olhai para mim e sede salvo, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Biblicamente, as pessoas podem receber perdão dos pecados diretamente de Deus, através de arrependimento sincero. Isso é verdade em todos os tempos e em todos os lugares. Nunca houve necessidade de um suposto papel intercessor de Jesus na obtenção da expiação. Os fatos falam por si. Não existe verdade na crença cristã de que Jesus morreu por nossos pecados e de que a salvação se dá somente através de Jesus. E sobre a salvação das pessoas antes de Jesus, a morte de Jesus não traz nem expiação do pecado, nem é de forma alguma cumprimento da profecia bíblica. Os cristãos alegam que no nascimento de Jesus ocorreu o milagre da encarnação de Deus na forma de um ser humano. Dizer que Deus se tornou de fato um ser humano convida a um número de perguntas. Deixe-me perguntar o seguinte sobre homem, Deus, Jesus. O que aconteceu a seu prepúcio após sua crucificação? Lucas 2, 21. Ascendeu aos céus
ou se decompôs com qualquer pedaço de carne humana. Durante sua vida, o que aconteceu com seu cabelo, unhas e o sangue que saiu de suas feridas? As células de seu corpo morreram como nos seres humanos comuns? Seu corpo não funcionar de uma forma verdadeiramente humana, ele não podia ser verdadeiramente humano e também verdadeiramente Deus? Ainda assim, se seu corpo funcionasse exatamente de um jeito humano, isso anularia qualquer alegação de divindade. Seria impossível para qualquer parte de Deus, mesmo se encarnado, se decompor em qualquer forma e continuar sendo considerado Deus. O eterno Deus único em todo ou em parte não morre, não desintegra ou se decompõe. Malaquias 3,6, porque eu sou o eterno, não mudo. A carne de Jesus resistiu após sua morte, a menos que o corpo de Jesus nunca tenha sofrido deterioração. Durante sua vida ele não poderia ser Deus, mas se ele não sofreu deterioração, então ele era verdadeiramente humano. Muito bem, meus amados irmãos, ficamos por aqui e dando término nesse pequeno estudo de 4 partes, provando definitivamente que Jesus não é Deus. E essa questão de Jesus ser Deus é uma invenção da religião católica apostólica romana e não tem fundamento nenhum, nem nas escrituras, nem na história e nem em lugar nenhum. São dados inventados pelo homem, passagem distorcida, alterada e colocada pela mão dos padres da igreja para dar sentido a essa divindade que nunca existiu. Deus é soberano e eterno, ele é um, não muda, ele não é humano, ele não tem intercessor, ele é o que é. Então Jesus, na nossa concepção da verdadeira religião de Deus, foi, com toda certeza, um profeta enviado pelo Eterno. E que sim, ele veio mostrar o caminho. Ele não veio ser salvador de ninguém, porque cada um de nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Esta é a verdade, doa quem doer. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.